Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje nosso bate-papo está com um clima de fim de semana, porque nós vamos falar do churrasco. Independente do dia da semana, o amazonense gosta de fazer churrasco, mas não é qualquer churrasco. Existem alguns acompanhamentos, fazem parte do cardápio, olha só, o queijo assado, abacaxi na brasa, pão de alho, linguiça, carne e o famoso peixe assado, independente de que tipo for. Mas será que esses petiscos fazem bem à saúde? É possível torná-los mais saudáveis? E o churrasco, por exemplo? Isso a gente vai descobrir a partir de agora no nosso bate-papo do dia. Essas perguntas vão ser respondidas pelo nosso convidado de hoje, o José Carlos, ele é nutricionista. Seja bem-vindo novamente, doutor, bom dia. Bom dia. Começando a segunda-feira já com fome, né? A gente já está pensando no almoço, no horário de café da manhã, né? Isso, exatamente. E falando sobre algo que o brasileiro gosta muito, independente de não ser a região sul, nós também temos o costume de comer churrasco praticamente todos os dias, né? Qualquer comemoração acaba em pizza ou em churrasco. Agora, Isso. falando um pouco desse churrasco, a gente precisa entender, a gente vai falar um pouquinho sobre carne versus peixes, mas também sobre os petiscos. Primeira pergunta que não quer calar: comer carne todos os dias faz mal para a nossa saúde? Bem, na verdade, não é recomendável, né, comer carne vermelha todos os dias, por conta que, por ser de origem animal, contém muita gordura saturada. E aí, gordura saturada em excesso desencadeia o colesterol alto, o triglicerídeo alto e doenças coronarianas, na verdade. Agora, quando a gente fala 3 vezes na semana, é importante a gente frisar que é de domingo a domingo, né? O fim de semana está incluído, sim. Isso, os finais de semana estão incluídos, né? Então, ele tem que entrar na conta em relação a essa recomendação de 3 vezes durante a semana. Agora, quando a gente fala em carne bovina, vem algo na nossa cabeça em relação aos hormônios que são utilizados, até mesmo nessa questão, até o consumidor final. Esses hormônios fazem mal à nossa saúde? Bem, esses hormônios eles são importantes durante todo o processo de criação do gado, como vacinas, entre outros mais. E aí acaba que indo até a mesa do consumidor. Porém, assim, se a pessoa tem uma predisposição e não tem um reconhecimento desse tipo de hormônio na alimentação, ela acaba desencadeando, sim, um câncer. Por isso que a recomendação não seria você consumir todos os dias carne vermelha do almoço ao jantar, porque também depende da procedência da carne, né? Então, tem toda uma dosagem em relação à hormonal, que é preconizado pela Anvisa. Agora, isso é muito difícil, né? Porque nem sempre a gente sabe a procedência dessa carne e a gente também tem que falar a respeito das carnes brancas, que a mesma coisa acontece com o frango, né? Agora, como fazer essa dosagem, como equilibrar tudo isso, né? Exatamente. Então, tem que ter uma variação entre, na verdade, da ingestão de carne, tanto branca quanto vermelha, e prestar atenção na procedência, onde você está comprando, se o fornecedor é de credibilidade ou não. Agora a gente já falou sobre isso aqui no programa a respeito das proteínas vegetais, né? Então a gente pode fazer ter esse equilíbrio através dessas proteínas de origem animal e vegetal? Sim, a pessoa que não consome carne vermelha, ela pode estar repondo esses aminoácidos através de leguminosas, ou que seriam os grãos também, lentilha, grão de bico. Principalmente os veganos, né, que eles não utilizam carne de origem animal, e aí a reposição de aminoácidos é feita através de suplementação e leguminosas que têm os aminoácidos que nosso corpo necessita. Agora, um mito e verdade que envolve esse assunto de churrasco carne vermelha é a respeito se ela causa impotência sexual no homem. Isso é verdade, José? Não, na verdade, assim, saiu um estudo que colocaram isso, inclusive saiu um vídeo no YouTube, e é porque, assim, como carne vermelha tem muita gordura e gordura saturada, então eles informaram que causaria um entupimento das artérias, né? E, consequentemente, diminuiria o libido do homem. Mas, assim, isso aí é uma questão de estudos mais aprofundados, não tem nada ainda totalmente determinado, então seria mais uma suposição em relação à carne vermelha.
Agora é importante a gente falar também a respeito das substâncias, né, que são encontradas na forma de preparo de churrasco aqui, que a gente utiliza o carvão. E muitas pessoas falam que a fumaça ou algumas partículas que vão subindo desse carvão tem ação cancerígena. Isso é verdade, José? Exatamente. Na verdade, assim, quando você coloca algo para assar, né, independente de peixe ou carne, ele produz uma fumaça e essa fumaça ela degrada os aminoácidos que contém aquele alimento, que são os aminoácidos. Então, aí surgem as aminas heterolíticas. Então, depende muito do tipo de carvão. É por isso que você não pode elaborar um churrasco com galhos e folhas, e porque acabam produzindo substâncias tóxicas, que são essas aminas, e aí elas ficam na superfície daquela carne. E aí você ingere ela diretamente e acaba que, com o tempo, ocorre uma mutação da célula e aí desencadeia um câncer, ou de próstata, ou de estômago, ou intestino e outras mais. Então, o indicado seria comprar o carvão mesmo que a gente encontra em supermercados e várias mercearias que já vem embalado, pronto para o uso. Exatamente, porque esse carvão que é comercializado, ele já é uma procedência de árvores que podem ser utilizados nesse tipo de processo, como é o churrasco. Outros tipos de madeira, elas têm muito mais substâncias tóxicas que são geralmente carvoarias que são clandestinas. E aí você coloca para assar a 100, 150 graus e aí essa fumaça adere àquela gordura da carne. E aí você acaba ingerindo ela. Então, esse carvão que é comercializado é o recomendado porque é a madeira que é recomendada para o churrasco. Agora é importante a gente saber como é que essa substância, essa amina age no nosso organismo, né? A gente falou que ela tem ação cancerígena, mas até chegar a esse ponto, o que ela pode causar de prejuízos à nossa saúde? Então, uma vez que o ser humano ele tem uma predisposição a algum tipo de câncer, principalmente de estômago ou intestino, essas substâncias tóxicas acabam influenciando o processo fisiológico e a modificação dessa estrutura celular. E aí, modificando a estrutura celular, acontece o aparecimento dessas substâncias, desses carcinomas que a gente chama, que aí desencadeiam o câncer. Agora, imagine você de frente para uma churrasqueira como essa aqui. A gente tem carne, a gente tem frango e até um churrasco, um tipo mais saudável. Olha só o que acontece. Quando a gordura da carne pinga nos pedaços de carvão, ela fica coberta pela fumaça que libera substâncias chamadas de alcatrão e hidrocarbonetos aromáticos com alto potencial cancerígeno também. Qual é a diferença do alcatrão para o hidrocarboneto em relação à amina, por exemplo? Seria menos prejudicial, mais prejudicial? Bom, na verdade, esses três, a amina, o hidrocarboneto, eles fazem parte de um conjunto de substâncias voláteis que estão presentes na fumaça desse churrasco. Então, não tem uma diferença significativa entre um e outro. De qualquer forma, são substâncias voláteis e não voláteis que se aderem até a superfície da carne e aí acabam fazendo uma mutação genética no organismo, na verdade, assim, das células. Então, não tem uma classificação de qual o melhor e qual o pior. Elas se englobam em substâncias voláteis da mesma categoria. Agora está chegando o feriado, aniversário de Manaus, e o que muitas pessoas fazem também no final de semana é se reunir para comer aquele churrasco, aquele peixe assado. A mesma situação, nesse caso da fumaça, com todas essas substâncias, acontece também com o peixe? Bem, acontece, porém, em menos quantidade. Porque, como o peixe ele se alimenta de frutos e dejetos, outros vegetais dentro do rio, acaba que a carne dele seja mais saudável, acaba ocorrendo uma probabilidade menor dessa produção dessas substâncias. E a gordura do peixe em si, ela é considerada mais saudável do que a da carne, justamente por conta de gordura monossaturada, insaturada, então ela acaba sendo mais benéfica do que a carne vermelha. Que tipo de gordura a carne vermelha tem? Então, gordura saturada, monoinsaturada, e triglicerídeos e outras coisas mais, no caso. Também, né? Ácido graxo livre, na verdade.
Você falou algo muito importante a respeito da diferença entre as gorduras do peixe e da carne. Agora vem uma outra questão na nossa cabeça também. Eu acho que diminui essa quantidade de absorção do alimento por conta de uma capa que reverte o peixe, que no caso é o couro. Outras pessoas preferem, inclusive, assar esse peixe na folha de banana. Então, tudo isso vai diminuindo também, doutor? Vai sim. É importante essa cobertura, né, da carne para poder ela não ter tanto contato com essa fumaça. E essa cobertura acaba que proporcionando um sabor melhor ao alimento. O que muitas pessoas também fazem é aquela carne a bafo, né? Que a gente come também, que tem algo envolvendo esse tipo de carne, esse tipo de alimento. Então, seria mais saudável do que essa aqui na brasa. Não, assim, na verdade, a gente chama de carnes defumadas. Por ser defumada, acaba que a fumaça fica mais ali concentrada. Então, a recomendação seria churrasco e não tanta carne defumada assim, devido à concentração de fumaça. A gente pensa que é algo mais saudável, mas não é nada disso, né? Então é bom uma questão mais de sabor, na verdade. É bom a gente debater isso, porque esse assunto ainda tira o sono de muitas pessoas, envolve muitas dúvidas. Aí, para mim, era mais saudável, então não é bem por aí, né, doutor? Agora, vem falando sobre o ferro da carne também, que é o melhor, no caso da carne vermelha, é mais considerado benéfico para a saúde do que o dos vegetais. Isso é verdade? Ele tem uma concentração maior? Isso, é porque o ferro em produtos de origem animal é chamado ferro M. O ferro M, ele é bem mais metabolizado pelo organismo do que o ferro de origem vegetal. Não que quem não faça o consumo de carne vermelha ou qualquer tipo de carne não vá ter esse aporte de ferro. Na verdade, tem que ter uma concentração maior de leguminosas e grãos para poder suprir esse ferro que não foi absorvido. Mas sim, as carnes elas possuem uma quantidade muito maior de ferro e o organismo ele realmente absorve muito melhor o ferro de carne de origem animal. Agora, o ponto da carne significa alguma coisa pra gente? Quando a gente vai em um restaurante, por exemplo, o garçom pergunta pra gente: o ponto para bem, mal passada, e vários termos que eles utilizam, claro, são especialistas, e a gente só fala. Muitas pessoas só falam assim: não, eu quero sem sangue, e já entenderam a informação, né? Isso difere alguma coisa? Torna essa carne menos prejudicial à saúde ou mais prejudicial? Tem muitas pessoas que gostam dela torrada, né? Com uma crosta envolvendo também essa carne. Aqui a gente encontra um pouquinho, uma parte mais escura, né? Ela realmente tem diferença. Uma carne muito mal passada, ela acaba que prejudicando o organismo, porque ainda contém substâncias como nitrito e nitrato, que são substâncias para conservar a carne, né? E uma carne um pouquinho mais ao ponto para bem ou passada, essas substâncias acabam que sendo diminuídas e aí prejudicam menos o organismo. Além de que algum tipo de alimento mal cozido, né, ou então mal assado, ele não é recomendado para ingestão. Aquele sangue, então, não faz bem. Não seria. Mas as pessoas consomem por conta mais de paladar mesmo. O sabor é diferenciado. Para mim, eu prefiro realmente o ponto para bem. Então, sem sangue. Agora, dizem também que a gordura da carne que a gente vai encontrar aqui, ou seja, essas gorduras que são localizadas aqui na borda da carne, precisa ser levada ao fogo, ou seja, churrasqueira, para que ela fique mais saborosa e consiga diluir com facilidade na nossa boca. Mas algumas pessoas falam que preferem retirar toda essa borda porque ela causa prejuízos à nossa saúde. Aí a gente tem algumas opiniões divergentes em relação ao assunto. A gente tira ou deixa essa gordurinha? Bom, todo churrasco ele tem que ter a gordura realmente, né, durante o preparo. Porém, assim, a gordura ela vai dar um sabor melhor para a carne, ela vai dar uma estrutura melhor para as fibras quando a pessoa for consumir. E o recomendado seria ela retirar no prato, não durante o processo de cocção ou assado. E aí no prato ela pode retirar a borda, como a gente retira a borda de uma pizza, né? Então retira a borda e pode consumir, porque a gordura já aderiu à carne e já incluiu, na verdade, aderiu um sabor melhor.
que assunto bom, hein? Tô até sentindo cheirinho de churrasco na segunda-feira, às 9h54 da manhã. Eu acho que é 56 na produção, não, 54. Então a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando de churrasco, como tornar esse pão de cada dia do nosso fim de semana mais saboroso e mais saudável. Você de casa, não saia daí que a gente vai para um rápido intervalo. Aproveite esse momento para enviar uma mensagem para mim. Hoje, meu aniversário, a produção estava até comentando que eu não falei aqui no programa. Então, hoje, dia 19, é meu aniversário. Vamos comemorar juntos com a sua participação, com as suas perguntas e questionamentos. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. Nós voltamos já.